Olá pessoal, para quem não me conhece, né? Meu nome é Luciene Amaral e a gente vai tratar de uma coisa interessante agora no canal Dialogando, tá? Vamos iniciar? Bem, eu acho que vocês já ouviram as pessoas dizerem o segredo da vida é se alimentar bem, o segredo da vida é ser saudável, é fazer exercícios físicos. Aí eu comecei a me perguntar, na verdade, quem é que pode se alimentar bem? E, primeiro, o que é se alimentar bem, né? O que é ter uma vida saudável, o que é viver saudável. Mas vou pegar só uma partezinha porque é um assunto complexo, né? Um assunto que demanda vários aspectos de análise do que é comer bem, viver bem, ter uma vida saudável. Que eu vou pegar numa coisa aqui, veja só. Fui fazer uma receita low carb, né, que passaram, que para quem não conhece, quem alguém quiser conhecer qual é a receita, é a isenção de carboidratos, pelo fato dele ser um dos produtores de açúcar. Eu fui fazer por conta da saúde do diabético, né? Aí tinha uma receita de um brigadeiro low carb, tudo bem, um brigadeiro meio prestígio, de coco, prestígio, né? E daí, fomos pra receita, anotei a receita, e fui comprar os ingredientes, porque essas coisas você não tem em casa, elas não estão ali no armário disponível 24 horas para você poder fazer. Aí tudo bem, a receita pedia coco, deu para comprar ainda em conta, né? Um coco natural para poder ralar, até aí tudo bem. Mas aí pediu óleo de coco, pronto, vou colocar aqui para não fazer merchan, no óleo de coco, R$35, R$40, R$25, R$50, então peguei o pote pequenininho para ver se conseguia compensar. Na receita pediu chocolate 70%, cacau, né? Aí andei na cidade toda, que já é o primeiro problema, não tinha, nenhum lugar tinha chocolate 70%. Aí tinha um 100%, mas nossa, para quem sai do achocolatado, para um chocolate assim, 60%, tem que trabalhar muito, no caso 100%, tem que trabalhar muito o paladar. Achei muito amargo. Achei esse 50%, né? Eu não lembro o valor dele aqui, mas não sei se essa quantidade que eu comprei, eu tirei aqui a etiqueta, mas essa quantidade dele que eu comprei parece que deu R$35, R$30, R$20, um negócio por aí, certo? E vão somando. A receita pedia xilitol, né? Para quem não conhece, é um tipo de açúcar já apropriado para essas dietas de restrição de açúcar e tudo mais. 100 gramas de xilitol custou R$8,50, certo? Eu digo, vou levar só 100 gramas de xilitol. O quilo sai a R$85, o quilo de açúcar, no caso, um quilo de xilitol, né? Aí daí cheguei em casa, comecei a fazer a receita, fizemos a receita ficou boa, né? É um brigadeiro de coco que dá para servir como refeição, claro. Eu vejo que há uma necessidade, quem está comendo pela primeira vez, que não sente o gosto do açúcar, que sente o chocolate não doce, né? Precisa adaptação mesmo do paladar, essa nova forma de conviver. Só que eu gastei, em média, R$80 por aí para fazer esse brigadeiro. E daí eu pergunto, será que as pessoas não comem saudável porque não querem? Né? Até que ponto você pode vir julgar a vida de alguém perguntando por que você não come saudável? Por que vocês não preferem isso e não aquilo outro? Gente, comer saudável é caro, tá? Infelizmente, você não tem saudável, eu digo, por exemplo, uma dieta que você venha a manter-se. A vida saudável, ela passa por dois vieses na minha concepção, né? O primeiro, pela questão cultural, do que você considera vida saudável, né? Do que você considera alimentação saudável. Nem sempre saudável é gostoso, mas o saudável pode ser gostoso também, depende da questão financeira, da criatividade e tudo mais.
né? A gente conhece aquela cozinha popular do SESI e que ensina como reaproveitar os alimentos e tudo mais para ter uma alimentação saudável. E a gente começa a perceber que não é fácil ser saudável pela primeira questão cultural, do que você acredita que seja saudável ou não, e também pela questão financeira, né? Quais as condições financeiras que você tem para manter uma dieta, para manter uma vida toda saudável, né? A gente tá vendo uma febre de vida saudável. Eu vejo como lado positivo disso aí, porque muitas coisas culturais que a gente foi achando que era bom, que era gostoso, a gente percebe agora que não são saudáveis. E eu tenho um exemplo interessante da minha infância. Nós tínhamos uma vida saudável na questão da alimentação, porque nós não tínhamos condições de comprar as coisas enlatadas, embutidas, ou seja, as que vêm no supermercado. Então, o nosso acesso era a frutas e tinha que ser a fruta da época, né? Porque era mais barata para se consumir. Não tinha biscoito, esse acesso ao biscoito, acesso a esses lanches que a gente vê hoje, e a própria carne era uma carne magra, né? O próprio feijão eram comidas feitas no mesmo dia. Eu sou de uma época que não tinha geladeira por conta das questões financeiras, então as coisas tinham que ser feitas rápidas de uma forma para conservar com o oxigênio, o dia, a noite, senão, eu lembro que a carne era carne de sol, carne do sol, carne seca, porque não tinha onde conservá-la, então só tínhamos o direito de comer carne fresca no dia que comprou, né? Só que essa forma cultural de vivermos aquela época nos manteve com uma vida saudável, e eu devo muito disso à minha mãe, que sempre teve um cuidado muito grande com a nossa alimentação para não ter diabetes, para não ter hipertensão, essas doenças que estão ficando mais comuns, né, no cotidiano. E a gente vê que hoje em dia o que era caro naquela época do mercado, um Danone, um biscoito recheado, um refrigerante, por isso que a gente não tinha acesso a ela, porque não tinha condições financeiras de aquisição, hoje ficaram mais baratos, mais acessíveis, né, e mais consumíveis. E a questão do pronto, do rápido, do vamos fazer logo, já tá pronto, eu já levo, isso também faz com que haja um incentivo maior, né, do consumo dessas coisas. É um dos elementos de incentivo do consumo dessas coisas que não são saudáveis e que nos causam grande mal na vida adulta. Então, a gente pode ver que quando você for falar para alguém, por que você não tem uma vida saudável? Nossa, você toma refrigerante, nossa, você tem que ter muito cuidado com a forma do seu julgamento, porque você não sabe a questão cultural em que aquela pessoa foi criada, como ela foi criada, a forma como foi criada. Disseram para ela que isso era bom e ela provou e gostou, né? Até porque, veja só, a gente também é preso àquele mito de que criança gosta de doce. Aí, quando a criança é pequena, o suco dela tem que ter açúcar, o leite dela tem que ter açúcar, o mingau tem que ter açúcar, porque disseram a pessoa que criança gosta de doce. E, na verdade, você começa a testar com os seus filhos e você começa a ver que o paladar é uma construção cultural, tá? O que você dá ao paladar, ele se adapta, ele se acostuma. Então, até nisso você pode escolher como acostumar o paladar de uma criança e você também mudar o seu paladar para se adaptar a esses novos alimentos. Ou então, por exemplo, você não gostava de beterraba, né? Eu tomei muito suco de beterraba para acabar com a anemia, porque beterraba, a cor da beterraba tem anemia, e esqueceram do teor de açúcar que também continha na beterraba. Então, tudo isso é um conhecimento, né, que foi repassado, mas que com o passar do tempo a gente vai aprimorando, e umas coisas que a gente não gostava de comer, o próprio paladar se encarrega de gostar de comer, com base você vai se abrindo também a essas novas, a provar esses novos alimentos, né? E o que a gente pode ver hoje é que realmente a gente precisa, né, fazer uma política educacional voltada para como a gente vai se alimentar bem com as coisas que a gente já tem em casa e que as coisas que a gente pode comprar.
Isso aí já seria um caminho, uma estratégia para que a gente pudesse um pouco orientar as pessoas que aquelas coisas que elas consomem às vezes fazem mal, ou sempre fazem mal. Depende do hábito alimentar daquela família. Mas é necessário respeitar, conhecer a história da família, né? Respeitar o padrão de cada um e não ficar julgando as pessoas porque elas são assim, se tomam refrigerante X, não são dignas de inteligência, se comem dessa forma, se comem muito e tudo mais, porque esses julgamentos não ajudam a gente e muito menos a outra pessoa. Então, fica essa dica de hoje. Quem quiser fazer a receita do brigadeiro low carb, do Prestígio, o bombom Prestígio low carb, pesquisar aí que tem como, mas que a gente possa ver possibilidades de ter uma vida saudável, né? Que não só é apenas a alimentação, existem outros elementos, mas também que a gente tenha a consciência educacional e cultural de perceber que o outro tem o tempo dele e ajudar o outro a melhorar a sua vida. E não condenar o outro julgando porque ele come assim ou deixa de comer, certo? Essa fica a nossa dica de hoje, do Dialogando, e a gente se vê no próximo encontro. Tchau!